Olá, cidadão, olá, servidores. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E no programa de hoje nós vamos apresentar a palestra da doutora Andréia Galvão, da Unicamp. O tema: a importância do funcionalismo público e do sindicalismo na defesa da democracia e na garantia dos direitos. Essa palestra foi apresentada no 3º Congresso Extraordinário da Pública Central do Servidor, lá em Guaratuba, na sede do Sindafep. Então vamos lá, vamos ouvir a doutora Andréia, um tema importantíssimo. Você preste atenção e vai gostar. Vamos lá. Professora Andréia Galvão é professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp, onde pesquisa relações de trabalho e ação sindical, o papel do sindicalismo e de outros movimentos sociais na produção e defesa de direitos e o impacto das reformas neoliberais sobre a proteção social, a organização e a mobilização das classes trabalhadoras. É autora e coautora de diversos livros, entre os quais As Bases Sociais das Novas Centrais Sindicais e Panorama do Sindicalismo no Brasil. Integra a coordenação de rede de estudos e monitoramento interdisciplinar das reconfigurações do trabalho e a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Muito obrigada pela palavra. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa atividade. Como o Gilberto colocou aqui, né, falando um pouquinho da minha trajetória, eu pesquiso há muitos anos relações de trabalho e sindicalismo no Brasil e tenho muita satisfação, é muito importante participar de eventos como este para poder dialogar com as pessoas que estão na ponta da atividade sindical, né? Eu queria dizer também sou funcionária pública, também sou servidora de uma universidade pública, né? Sou sindicalizada, mas eu não tenho uma posição de organização no sindicato, nem de direção no sindicato do qual eu faço parte, e acho que é fundamental para quem pesquisa a realidade do movimento sindical brasileiro ter essa ocasião de diálogo, de interlocução com as pessoas que também exercem essa atividade, porque os problemas que a gente identifica, né, as dificuldades que a gente identifica são comuns às diferentes categorias e são comuns também ao setor privado, né? A minha fala aqui hoje vai trazer um panorama geral, eu vou tentar trazer algumas questões mais específicas do funcionalismo público, mas as dificuldades do sindicalismo são dificuldades gerais, né, que afetam também o setor privado. E queria começar dizendo também, fazendo referência à pesquisa que está, o questionário que está na bolsa de vocês, pedindo a colaboração de vocês, porque nós, em 2015, publicamos, e eu digo nós porque é um grupo de pesquisadores que envolve pessoas da Unicamp e de outras universidades brasileiras, nós publicamos um livro falando sobre as novas centrais lá em 2015, né? Que foi justamente o ano em que a Pública surgiu. E agora a gente precisa atualizar, né? Com o surgimento de outras centrais, precisamos atualizar essa pesquisa, trazer esses novos dados e identificar o perfil das centrais sindicais. É muito importante para a gente tentar entender semelhanças e diferenças entre elas e também compreender esses desafios que são comuns. Bom, eu vou partir de alguns pressupostos. Dá para tirar o QR Code? Que são conhecidos de todos vocês, né? Não tem nenhuma novidade aqui, mas acho importante deixar claro quais são os pontos de partida, né? Para que a gente possa fazer essa conversa, né? São coisas que já foram ditas aqui, mas eu gostaria de retomar. Primeira questão, né, é a importância do serviço público para a garantia de direitos, né? Para a garantia de direitos de cidadania. Quer dizer, o serviço público ele não é importante apenas, né,
para as pessoas que exercem essa atividade, é importante para a sociedade, é importante para a sociedade do ponto de vista da garantia de condições de vida, né? A gente pensa a questão da saúde, a questão da educação, né? A questão da seguridade social e tantas outras que são fundamentais para que a gente possa financiar, inclusive, essas políticas, né? O segundo ponto é que as relações de trabalho, bom, a gente tem diferentes tipos de relações de trabalho e elas vão mudando ao longo do tempo, né? Mas a proteção do trabalho é fundamental para que as pessoas que trabalham possam ter uma vida digna, né? Possam ter uma vida em que elas sejam capazes, né, de se manter, de manter a sua família, né, e de não só exercer atividade de trabalho, mas também todas as demais atividades da vida humana, né? Descansar, ter atividades culturais, etc., né? Se formar, ter um tipo de qualificação e tudo mais. Agora, quando a gente pensa no setor público, relações de trabalho protegidas também são fundamentais para que a gente possa oferecer um serviço público de qualidade, né? Porque se a gente tem relações precárias, e aí eu vou introduzir essa discussão sobre a precarização do trabalho, que é um movimento que atravessa diferentes realidades, diferentes categorias profissionais, mas que também chega no setor público, né? A gente pode falar, bom, não, tem uma diferença entre o público e o privado. A gente pode pensar o seguinte, né? Essa diferença foi maior no passado, em que o serviço público era um serviço protegido, né? Hoje em dia, a gente vê mudanças muito aceleradas no setor público. Acho que todos vocês, né, nas atividades diferentes que exercem, percebem essa mudança, percebem um padrão do setor privado se impondo cada vez mais sobre o setor público. E também, não só em termos de avaliação, cobrança de metas, de produção, né, mas a própria forma da gestão. É a gestão do privado, né, sendo introduzida no público. E relações de trabalho, a gente tinha, né, toda a figura do servidor público estatutário, que também vai se perdendo em muitas categorias, né? Com o processo de terceirização, com a privatização não só de empresas estatais, mas também a própria privatização da gestão, né? Esse ano foi aprovado aqui no Paraná a privatização da gestão de escolas públicas. Então, a gente tem, né, uma confluência aí, quer dizer, essa distinção entre o público e o privado, ela é cada vez, né, menor em termos das condições de trabalho mesmo, né? A outra questão que acho que é importante a gente demarcar é a importância da organização coletiva através de sindicatos, através de associações, através de movimentos sociais para a defesa de direitos, né, e para a melhoria de condições de trabalho. Agora, dito isso, a gente precisa ter em mente que a realidade do sindicalismo, né, ela também se transformou em virtude das mudanças nas condições e relações de trabalho, mas também em virtude da mudança nas mentalidades das pessoas, né? Porque as relações de trabalho, elas vão conformando a nossa mentalidade, a maneira pela qual a gente se insere no trabalho, né, impacta na nossa subjetividade. Então, o movimento sindical, ele enfrenta dificuldades, e enfrenta dificuldades não só no Brasil, né, em escala internacional. No nosso caso, essas dificuldades elas vêm desde os anos 90, com a introdução e a consolidação do projeto político neoliberal. Mas a gente vê, né, que essas dificuldades se acentuaram após 2015, em virtude da crise, né, que é uma crise de múltiplas dimensões que a gente vivenciou. Tem uma dimensão política, tem uma dimensão econômica. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E essas dificuldades, elas são organizativas, porque elas se referem à maneira pela qual nós nos organizamos nos sindicatos, mas elas também são político-ideológicas, né? Acho que essa é uma questão também que eu vou desenvolver aqui. E essas dificuldades, elas são de ordem estrutural e conjuntural. Então, a gente tem aqui obstáculos nessas duas dimensões que eu vou abordar. Bom, então, começando pelos obstáculos estruturais à ação sindical. O primeiro ponto que eu queria destacar é que o mercado de trabalho no Brasil, ele pode ser chamado de um mercado historicamente desestruturado, né? Por que desestruturado? Porque os direitos trabalhistas eles nunca se universalizaram no Brasil, né?
o contrato formal nunca foi maioria, né? A gente sempre teve uma grande incidência de trabalho informal, quer dizer, o trabalho sem carteira assinada. Tá? Então, o trabalho informal e precário, que é um fenômeno típico de países periféricos. Tá? Então, a gente tem, ontem, inclusive, isso foi colocado, praticamente metade do mercado de trabalho está na informalidade, ou seja, trabalha sem direitos, né, sem proteção. E o nosso sindicalismo, ele representa fundamentalmente o setor formal. Existe uma crença muito disseminada na sociedade que o informal não tem direito de se sindicalizar. Né? Quer dizer, sindicato é coisa para quem é CLT ou para quem é servidor público. Né? Então, os informais eles vão se organizar de que maneira? Eles vão se organizar em outros movimentos sociais, porque os trabalhadores eles não deixam de se organizar. Né? Só que eles vão procurar outros movimentos que não o sindicato. Vão se organizar em movimento de luta por terra, por moradia, né? Movimentos de desempregados. Né? E a gente vê muito também com essa dificuldade do sindicalismo de chegar nesses trabalhadores mais precarizados, a gente vê também uma certa resistência ao próprio sindicato, né? Como se o sindicato fosse uma organização apartada, distante do trabalhador, que não consegue, né, conversar com o trabalhador. Então, a gente vê um pouco uma certa indiferença em relação ao sindicato, né? Como se o sindicato não fosse importante. E isso tudo que eu estou falando aqui, ele se expressa numa baixa taxa de sindicalização. A taxa de sindicalização no Brasil ela vem se reduzindo. Né? Eu estou trazendo aqui dados da PNAD contínua, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, feita pelo IBGE. Se a gente compara 2012 e 2019, estou comparando esses anos para a gente observar o efeito da reforma trabalhista sobre, né, a sindicalização, ela caiu de 16% para 11%. Né? Esse dado é um dado geral para todo o Brasil. E a última taxa que foi divulgada, referente a 2023, houve uma nova queda. Né? Então, hoje a taxa de sindicalização está em 8,4%. Isso significa o quê? Né? Que entre 100 milhões e 700 mil pessoas ocupadas, né? Então, esse dado se refere ao conjunto dos trabalhadores, né? Formais, informais, conta própria, tudo mais, somente 8 milhões e 400 mil são sindicalizados. Tá? Então, acho que esse é um dado importante e é um sinal de alarme para a gente perceber essa dificuldade da organização sindical. Um dado importante é que a sindicalização, ela historicamente é mais elevada no setor público, justamente porque o setor público, né, é um setor que foi mais protegido, né? Ou que ainda é, se a gente compara com a realidade de outros setores. Mas também no setor público a gente vê uma sindicalização em queda, né? E uma queda bastante acentuada, passou de 28,1% para 18,3% entre 2012 e 2022. Tá? Esse dado último é de 2022. Agora, o que eu queria destacar também aqui com relação à sindicalização, e depois eu vou mostrar um gráfico que fala sobre os setores de atividade. Para a gente entender um pouquinho essa dificuldade de sindicalização dos trabalhadores mais precarizados. Né? Como eu disse antes, não é que eles não se organizam, mas eles têm dificuldade de se sindicalizar. Por quê? Porque eles estão inseridos, né, com atividades que têm uma alta taxa de rotatividade, eles não permanecem muito tempo no mesmo vínculo, né, empregatício, às vezes nem têm um contrato, né, como eu disse, são trabalhadores informais ou são trabalhadores contratados, né, como prestadores de serviço, como autônomos, ainda que essa forma de contratação seja uma forma de burlar o vínculo empregatício, então seja um falso autônomo. Né? Então, essa fragilidade ocupacional dificulta a sindicalização, dificulta para esse trabalhador se envolver numa atividade de organização coletiva. Então, a gente observa que a sindicalização entre os trabalhadores precários ela é mais baixa do que esse dado que eu passei, né, de 8,7%.
Então, entre os trabalhadores sem carteira, de 3,7%, trabalhadores domésticos, 2%. Então, só para ilustrar isso que eu estou dizendo. E um outro dado muito preocupante é a nossa dificuldade de renovação, né, da organização sindical e da filiação aos sindicatos, expressa na baixa sindicalização entre os jovens, né? Bom, o que é jovem, afinal de contas, né? A gente está considerando jovem aqui trabalhadores até 29 anos, tá? 5% de sindicalização nos trabalhadores entre 15 e 29 anos, tá? Também segundo os dados da PNAD contínua, tá? Então, isso mostra que a gente tem esse desafio de se aproximar dos jovens, de trazer os jovens para os sindicatos. Bom, então aqui, trazendo dados por atividade econômica para mostrar que a queda, né, acontece em todos os setores de atividade. O setor de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais, o dado está diferente daquele que eu mostrei antes, que era 28 para 18, né, no setor público, porque aí a gente está falando de atividade econômica e não da divisão público e privado. Então, o privado entra aí nessa conta também, tá? Mas a gente percebe que é uma queda muito expressiva e essa queda acontece, né, independentemente do crescimento das ocupações nesses setores, né? Porque a gente tem, entre 2012 e 2023, a gente tem mudanças econômicas muito profundas, né? A gente tem um período de crise, a partir de 2015, em que há um aumento grande do desemprego, há um aumento grande da informalidade. Depois a gente tem a pandemia, né, em que tem também um impacto importante sobre o mercado de trabalho, mas quando o mercado de trabalho começa, né, a se recuperar, então começa a haver um aumento no nível de emprego, esse aumento no nível de emprego não se reflete na sindicalização. Então, a sindicalização ela não é retomada com a recuperação do mercado de trabalho. Bom, então, para falar ainda dos obstáculos estruturais, eu falei do mercado de trabalho, agora eu vou falar da estrutura sindical corporativa. A gente tem um modelo de organização sindical que, na nossa leitura, né, estou falando aqui desse grupo de pesquisadores, não facilita, né, o trabalho sindical, devido à unicidade sindical, ou seja, a nossa legislação sindical estabelece que só pode ter um sindicato por categoria profissional numa mesma base territorial, não pode haver concorrência entre sindicatos de base, não pode haver disputa entre sindicatos de base, né? Então, esse sindicato ele tem um monopólio da representação. Esse monopólio da representação ele propicia a acomodação de muitos sindicatos, né? Quando a gente observa que nós temos mais de 12 mil sindicatos registrados no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, que é o cadastro depositado no Ministério do Trabalho. Esse dado é de novembro de 2023. Agora, recentemente, eu consultei novamente, a gente tem um crescimento, tem 12.600 sindicatos, ou seja, tem uma fragmentação muito grande de sindicatos. Então, uma parte muito importante, muito significativa desses sindicatos não tem uma atuação efetiva junto à sua base, né? Está distante da base, tem uma característica, né, de ser um sindicato muito acomodado ou burocratizado, né, que não facilita, de fato, né, essa identificação, não facilita essa aproximação. E muito disso tem a ver não só com o monopólio da representação, quer dizer, o sindicato não tem concorrência, né, ele não tem muito estímulo para poder exercer o seu papel, mas também com o fato de que o financiamento das entidades sindicais, especialmente no setor privado, porque no setor público, né, há uma diferença em relação a isso, estava garantido até a reforma trabalhista de 2017 através do imposto sindical, do chamado imposto sindical, né? Então, o trabalhador pagava para o sindicato obrigatoriamente, mesmo que ele não fosse filiado, e o sindicato não precisava fazer nada efetivamente para representá-lo, porque ele tinha a garantia, né, do monopólio. Então, esse modelo, a gente está dizendo que estimula a burocratização, estimula a fragmentação, essa pulverização, e também o fato de que a gente tem uma legislação que define categorias profissionais de uma forma muito segmentada, né? Então, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo aqui do setor privado, mas eu acho que é interessante até para a gente pensar também a questão da terceirização, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, né? Todo mundo está acompanhando aqui a questão dos trabalhadores por plataforma, né? A questão dos entregadores, a questão dos motoristas de Uber. A gente tem, né, um tipo de definição de categoria profissional que é atrelado à atividade econômica do empregador, né? Então, o que acontece? Existem sindicatos, né, de motoristas, taxistas, motoristas profissionais, que são taxistas, certo? A maior parte deles autônomos. Existem sindicatos de motofretistas, que são chamados motoboys, né? Com as mudanças, e o Vitor falou sobre isso ontem, da tecnologia, né, as mudanças provocadas pela tecnologia, se criou essa figura do entregador por aplicativo, que não é reconhecido como motofretista. É como se ele fosse uma outra coisa, embora ele realize a mesma atividade. É como se ele fosse uma outra categoria, porque, bom, primeiro porque ele não tem um empregador, né? Ele é considerado autônomo, né? E segundo, que mesmo que ele fosse assalariado, a empresa de plataforma, ela se define como empresa de tecnologia. Então, a categoria profissional desse entregador não seria a mesma do motofretista que trabalha para uma empresa de motofrete. A mesma coisa com os motoristas de aplicativo. Inclusive, a dificuldade de representação desses trabalhadores tem a ver com o fato de que eles não são reconhecidos, a profissão deles não é reconhecida pela nossa classificação brasileira de ocupações, né? A CBO, ela tem lá motoristas profissionais, tem taxistas, tal, mas não tem a figura motorista por aplicativo. Então, isso faz com que eles não possam, né, ter um sindicato registrado e reconhecido. E se tiverem, não vai ser o mesmo dos taxistas, mas, afinal de contas, qual a diferença entre o motorista de Uber e o taxista? Até os taxistas trabalham com o aplicativo hoje, né? Então, se a gente fica pensando um pouco nessas características, a gente percebe que esse modelo induz a divisão, né? Induz a divisão de uma maneira que dificulta a unificação, né? Dificulta a unidade entre trabalhadores. Você pode falar, bom, mas tem diferenças muito grandes entre uma categoria e outra. Às vezes não tem. Por que a gente não junta todo mundo num sindicato só? E aí eu vou falar do meu sindicato, né? Sindicato dos professores. Por que a gente não tem um sindicato só junto com os técnicos administrativos? Estamos todos na educação. Por que a gente não tem uma forma de organização por ramo de atividade, né? Trabalhadores da educação, não importa se eu sou professora, se eu sou técnico administrativo, se eu sou professora de ensino superior, de ensino básico, fundamental, é tudo professor, né? Para que essa divisão? Para que essa fragmentação, né? Então, acho uma coisa que a gente poderia pensar um pouquinho. Então, eu estou falando isso para vocês, mas também refletindo, né, sobre os desafios que se colocam para a minha categoria profissional. E esse modelo, ele não impede a disputa, né, na cúpula, porque a gente tem muitas centrais sindicais. A gente tem 9 centrais sindicais, 9 ou 10 centrais mais atuantes, centrais que estão, inclusive, ontem foi projetado uma nota, né, das centrais sindicais, assinado por 9 centrais. A gente tem 9, 10 centrais mais atuantes que estão envolvidas nas atividades do Fórum das Centrais Sindicais, mas a gente tem outras centrais também que, né, estão ali no cadastro do Ministério do Trabalho. Então, existe uma disputa entre as centrais pela representação dos sindicatos de base, mas não tem essa possibilidade de concorrência na base. Isso significa o quê, né? Se na minha categoria tem só um sindicato, eu só posso me filiar àquele sindicato, se eu não estou de acordo com o sindicato, eu não tenho opção de me filiar a outro, né? O que a gente pode fazer é disputar através de eleições e tudo mais. Mas, às vezes, a gente não consegue, né? Existem vários mecanismos antidemocráticos vigentes em sindicatos, né? A nossa história mostra um pouco isso. Categorias em que a mesma direção está ali, né, há 30, 40 anos, né, 50. Já vi sindicatos que têm a mesma direção, né, há 50 anos. Quer dizer, a direção assumiu, né, e depois permaneceu ao longo do tempo sem grandes possibilidades de disputa, de mudança interna. Então, acho que essa questão também é importante para a gente pensar esse desestímulo, né, ou essa resistência.
para falar um pouquinho dos obstáculos conjunturais. Já fui adiantando aqui algumas coisas que eu vou retomar, né? Então, primeiro ponto, um processo de ofensiva política e ideológica do projeto neoliberal, né, que chega muito forte no setor público. Isso vem dos anos 90, como eu disse, né, mas é aprofundado depois de 2015. A gente tem projetos e reformas efetivas, né, no campo do trabalho, da previdência, né, da administração, desde os anos 90, algumas mais pontuais, outras mais abrangentes. E esse processo de reforma não acaba nunca, né? A gente teve reforma trabalhista no passado, a gente teve em 2017, tivemos várias reformas da Previdência, né? Nos anos 90, no começo dos anos 2000, 2003, no primeiro governo Lula, depois, de novo, no governo Bolsonaro, né? E o processo de privatização, que também vai, né, se acelerando em alguns contextos, e agora foi de novo retomado, e a privatização não apenas no âmbito federal, mas também dos estados e municípios. E isso afeta, evidentemente, as condições de trabalho. Outro ponto são as formas de organização e gestão da força de trabalho, que tem a ver com isso que eu estava dizendo antes, né? Esse padrão do mercado que se impõe. Né? Então, a gente tem formas que vão procurar envolver o trabalhador. Então, o trabalhador não é mais chamado de trabalhador, mas de colaborador, de parceiro. Né? Quer dizer, aquele que vai vestir a camisa da empresa e vai vestir a camisa da empresa em qualquer condição. Né? Quer dizer, um pouco como se tivesse que agradecer por ter algum tipo de trabalho, né? Por pior que seja, porque é isso ou o desemprego. Né? A alternativa seria pior. Uma mudança na estrutura do emprego. E aí tem dois pontos a serem destacados. O primeiro é que a gente tem um crescimento muito grande no setor de serviços, que é um setor muito diversificado, muito heterogêneo. A gente tem os serviços públicos, né, serviços coletivos, e tem os serviços privados que são prestados, por exemplo, cabeleireiro. Cabeleireiro é um serviço, né, um serviço privado, individualizado. Então, a gente tem naturezas também muito diferentes dentro do setor de serviços. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. E é um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Até o nosso próximo programa.